E aí, após a gente começar a gente falar um pouco sobre a história europeia e os movimentos que surgiram na Europa, a gente chega no nosso amado Brasil. E não reparem no erro de português, é porque todas essas imagens elas foram geradas através de inteligência artificial. Então, às vezes a inteligência não é tão inteligente quanto parece. E aí nós entramos no Brasil colônia, que é o período em que os portugueses, né, e espanhóis chegaram à costa brasileira. Eu não costumo falar descobriram, porque aqui já existiam os povos originários, conhecidos hoje como os indígenas. Então não tem como ter sido descoberto algo que já era habitado. Então nós temos o Brasil colônia iniciando em 1500, que é a época que os portugueses chegaram às nossas terras. Beleza? Então, o que foi a época do Brasil colônia? Vocês veem que ela se estende até o ano de 1822. E ela corresponde justamente a esse período de 1500 a 1822, que é quando o território brasileiro ele esteve sob o domínio de Portugal. E a única função, assim, a gente fala principal, mas é basicamente a única função que Portugal via no Brasil, era justamente fornecer riquezas para eles. Né? Então eles pegavam, transformaram o Brasil basicamente numa mina, né? Numa mina de exploração de riquezas, e eles enviavam pessoas meramente para explorar todas essas riquezas. E esse modelo, ele se baseava nessa exploração dos recursos naturais que a gente tinha e no trabalho compulsório, principalmente na questão da escravização dos povos indígenas e dos africanos que foram trazidos para poder trabalhar com essa mão de obra aqui no enriquecimento da coroa portuguesa. Né? E essa colônia, que éramos colônia de Portugal, ela se estruturou de uma forma completamente desigual, porque poucas pessoas tinham muitas propriedades e poucas pessoas tinham muito poder. Então, o que é que acontecia? Essa concentração de poder nas mãos dessa elite se juntou com a repressão das comunidades indígenas e africanas, e aí começaram a desenvolver essa questão dessa desigualdade, porque os indígenas eles não aceitavam, né, essa escravização. Os africanos que vinham também da África passaram a se rebelar contra essa escravização, e você percebia que era terra para 300 mil pessoas na mão de uma pessoa só, com várias pessoas trabalhando. Então essa desigualdade social ela já surge com o nascimento do Brasil. Né? E tem uma coisa que é uma coisa bem interessante. Quando as primeiras caravelas portuguesas chegaram, a coroa mandou escribas para anotarem sobre o que estavam vendo, sobre o que estavam conhecendo, sobre o que estava acontecendo. E um dos escribas, talvez o mais famoso, Pero Vaz de Caminha, numa das suas cartas à coroa, ele fala sobre a questão da terra brasileira, que é uma terra muito boa, é um solo muito fértil e tudo que planta dá. E uma das coisas que a coroa portuguesa fez durante esse período de colonização foi enviar tudo que não prestava que tinha em Portugal. O que foi que eles fizeram? Eles separaram para colonizar o Brasil, né, para colonizar essa nova terra descoberta, as pessoas que estavam presas. Né? Então lá, o que estava condenado, que não tinha mais jeito, de estuprador, de assassino, de tudo que não prestava, que estava preso em Portugal, eles colocaram nas caravelas e mandaram para o Brasil. E essas pessoas começaram a viver aqui na nossa terra e começaram a ser enterradas, morriam e serem enterradas aqui. E como o Pero Vaz de Caminha citou, a terra é tão boa que tudo que planta dá, nós temos aí até hoje, né, um Brasil enraizado negativamente. Nós temos o jeitinho brasileiro que se estende da pessoa que fura uma fila no caixa da lotérica até a corrupção que assola a nossa estrutura política como um todo. Então, tudo isso se originou junto com o Brasil. A desigualdade social brasileira, ela não aconteceu por causa de um político A ou do político B. A desigualdade social brasileira, ela nasceu junto com o nosso país. Então, é muito importante vocês terem isso em mente para que vocês também não sejam influenciados por tudo que vocês veem hoje em dia na internet. Né? Então, é uma brincadeira que eu costumo fazer, essa questão de Pero Vaz de Caminha, mas é uma brincadeira com fundo de verdade. Porque aqui você percebe que a sociedade brasileira ela já nasce no erro. Portugal já começa errando com a sociedade brasileira e isso só se multiplica com o passar dos anos. E aí o que foi que aconteceu? Como se deu, né, todo esse período do Brasil colônia?
Nos primeiros anos, após a chegada dos portugueses, eles fizeram ações de ocupação e o foco principal deles era o pau-brasil, né? E eles utilizavam muito a mão de obra indígena. Só que depois de 1530, ali, passados os 30 primeiros anos da ocupação, eles começam a intensificar toda essa questão, toda essa colonização, e outras potências europeias começam também a crescer os olhos, digamos assim, pela nossa terra. E aí o açúcar se torna o principal motor da economia dessas potências, e aí eles passam a explorar não só o pau-brasil, como também as plantações de açúcar. E aí a gente tem a introdução do modelo do plantation. É tipo o rebolation, só que das plantas. É o plantation. O plantation é bom. Plantation é bom. Fácil de memorizar. E o que era esse modelo do plantation? Nós tínhamos grandes propriedades. Nós tínhamos a monocultura da cana-de-açúcar. O que é monocultura? Cultura, a questão de você cultivar. Então era a cultura de uma coisa só. Era a monocultura da cana-de-açúcar, porque era o que estava gerando uma renda para essas potências, principalmente para Portugal. E a exportação e o trabalho escravo. Então para eles era muito fácil ganhar dinheiro com o Brasil. Eles chegaram aqui, dominaram tudo, pegaram os indígenas que estavam aqui, colocaram os indígenas para trabalhar a troco de espelho, como a galera costuma dizer, né? Mas assim, não pagavam o que deveria ser pago e começaram a produzir em larga escala. E aí o que é que acontece? No século XVIII, o açúcar ele começa a ter uma queda no mercado internacional e eles começam a migrar a exploração para a mineração. E eles começam a adentrar o território brasileiro, começam a atuar na região onde hoje corresponde a Minas Gerais, Goiás, Mato Grosso. E aí, com essa mineração, você atrai o quê? Uma urbanização, porque começam as pessoas que vão a explorar, começam a firmar a residência, começam a se fixar ao redor dessas zonas de exploração. E aí, durante todo esse período, nós temos a presença da resistência do povo indígena, as revoltas dos povos escravizados africanos e os conflitos regionais que mostram que o controle colonial ele nunca foi absoluto. Porque o que é que acontece? Os próprios colonos que Portugal enviavam, eles começaram também a se rebelar contra a própria coroa. Então aqui eu vou trazer um panorama geral dos principais acontecimentos dessa fase. Né? Nós temos o início da colonização sistemática. Depois, nós temos a criação das capitanias hereditárias e do governo geral. Lembrando que tudo isso está vinculado à colônia de Portugal. Nós temos a questão do ciclo de açúcar no Nordeste. Então você pode ver aí até hoje, a região de Alagoas tem muitas ainda usinas de cana-de-açúcar utilizadas para fazer a cachaça. Né? E o Nordeste é um produtor muito forte de aguardente que explora justamente a cana-de-açúcar. E também, claro, também não só da cachaça, mas também do açúcar também. É porque cachaça eu me interesso um pouco mais, mas isso não vem ao caso. E aí nós temos também a migração da escravidão do povo indígena para a escravidão do povo africano, né? Que era mais fácil para os povos europeus escravizar os povos africanos, porque os indígenas eles conheciam o nosso território, eles apresentavam resistência através das armas que eles possuíam, como lanças e arcos e flechas, apesar de não ter muita eficácia contra a arma de fogo, mas eles tinham uma resistência maior e conheciam muito bem o território, então ficava mais difícil de domar os indígenas. Então, eles começaram a buscar uma mão de obra mais barata e mais fácil de ser domesticada. Eu estou botando as aspas para vocês entenderem que eu não estou aqui dizendo que o negro ele é domesticado, não. Pelo amor de Deus, não confundam uma coisa com a outra. Mas eu estou querendo que vocês entendam o que aconteceu nesse período, nessa transição da escravidão, da mão de obra indígena para a mão de obra africana. Certo? E aí, depois disso, nós temos o início das minerações da região sudeste e centro-oeste. E nisso começa o movimento bandeirante e a expansão territorial causada pelos bandeirantes que começaram a adentrar no território brasileiro justamente para buscar minérios como ouro, prata, entre outros. E a partir dessas intervenções, né, de todo esse movimento, de toda essa expansão que estava acontecendo, como eu falei anteriormente, os colonos eles já não estavam tão submissos a Portugal como eram no início. E a partir desse momento você começa a perceber movimentos dentro da colônia, né,
que ganharam destaque e notoriedade nacional e que às vezes costumam cair também na prova, como a Inconfidência Mineira, a Conjuração Baiana. A Inconfidência Mineira talvez seja o maior e mais conhecido dos movimentos pela figura de Tiradentes, que todo mundo comemora o feriado lá dia 21 de abril, por conta desse feriado de Tiradentes, que foi o bode expiatório, assim digamos, da Inconfidência Mineira. E finalizamos esse período do Brasil Colônia com as reformas do período do Pombalino. E aí o que a gente precisa saber para o Enem? Papel e caneta na mão, que eu já vou trazer aqueles tópicos que vocês não podem esquecer. Mercantilismo. O que nós temos no mercantilismo e como que o Enem quer que você entenda essa situação? O que era a colônia no mercantilismo? Era fonte de riqueza para a metrópole. Quem era a metrópole? Portugal, a coroa portuguesa. E o comércio era controlado e a economia era voltada somente para a exportação, ou seja, tudo que era produzido no Brasil era exportado. A gente não ficava com nada do que era produzido por nós aqui, tudo era exportado. Então isso era o período que a gente costuma chamar de mercantilismo. Né? O mercantilismo ele se resume nessa questão da colônia sendo explorada para poder os produtos que aqui fossem produzidos fossem exportados. O plantation escravista. O que é o plantation? Era uma estrutura concentradora, né? Onde você tinha grandes faixas de terra, grandes quantidades de dinheiro nas mãos de pouquíssimas pessoas, e o plantation ele era nada mais do que a desigualdade social, né, no nosso território, que continua até os dias de hoje. Nós temos aí a escravização africana, que para eles era uma lógica econômica, a lógica econômica que eles utilizaram para ter a mão de obra africana como escravos eram ser mais controlável, né? E depois de algum período, depois de muito tempo, os escravizados africanos eles começaram a oferecer resistência, e aí foi quando a gente começou a ter a figura do surgimento dos quilombos, né? Nós tivemos a questão das fugas, o surgimento de toda essa movimentação que depois de 1822, com a questão da República, a gente começa a trabalhar na evolução das leis dentro do Estado brasileiro para que esses povos começassem a caminhar rumo à liberdade, que infelizmente, né, até hoje nós não conseguimos enxergar de fato essa liberdade no nosso cenário atual, pois o racismo ele ainda é uma coisa muito forte, muito presente na nossa sociedade. E aí nós temos também o ciclo do açúcar, que é o que eu estava falando anteriormente, uma questão da monocultura da cana-de-açúcar. E até o momento que eles iniciaram a mineração, até o momento que o açúcar ele deixa de ser um produto tão atrativo na Europa, ele era a principal fonte de renda da coroa portuguesa. Então ele era a base do sistema colonial. E eles dependiam exclusivamente dos holandeses, né, para poder fazer essa questão do refino e do comércio. E aí, a partir desse momento, os holandeses começaram a perceber que aqui era um lugar bom e começaram também a invadir as terras brasileiras, principalmente aqui a região do Nordeste, onde hoje é o estado do Pernambuco. Nós temos também o início da atividade mineradora, o início da mineração no Brasil. E aí, com o início da mineração e da necessidade de formação de centros urbanos ao redor dessas minas, nós começamos o processo de urbanização do território brasileiro, né? Nós começamos a questão da fiscalização. E o que era essa fiscalização? Nada mais é do que a coroa portuguesa começando a recolher impostos sobre esses centros urbanos que estavam se criando. E aí, inclusive, vocês já devem ter ouvido falar em expressão quinto dos infernos. Essa expressão surge no período do Brasil colonial, porque era cobrado um quinto da produção que era realizada, né, da mineração, de tudo que era produzido pelas pessoas aqui no Brasil, pelos colonos, e eles cobravam um quinto. E aí nós tínhamos um grupo de navegantes que eles tinham a nau dos quintos, que era... A nau não, pelo amor de Deus, esse aqui tem que ser cortado. Porque é nau, a palavra é nau. Nós tínhamos essa figura da cobrança de impostos, que era conhecido como quinto. E aí, sempre que retratavam a cobrança e tal, né, era o quinto dos infernos, justamente porque ele vinha para cobrar esse quinto da minha produção. Então, pelo amor de Deus, é o quinto dos infernos, e essa expressão se origina a partir desse período colonial. Essa é uma curiosidade que nada tem a ver com a prova, mas que eu gosto sempre de estar comentando essas curiosidades nas aulas.
E aí, a partir desse momento da urbanização, nós temos também as rebeliões que se iniciam. Como eu falei, teve a questão da Conjuração Baiana, da Inconfidência Mineira, e essas movimentações, essas rebeliões, elas trazem ideias iluministas, né? Não confundam com não confundam ideias iluministas com Illuminati, que nada tem a ver aqui, tá? E aí nós temos a formação da sociedade colonial, que era uma sociedade hierárquica, patriarcal e racializada. Ou seja, era uma sociedade que tinha a hierarquia de classes, era uma sociedade em que o homem era o centro da sociedade, a mulher ela não tinha vez, e nós tínhamos a diferença de raças, que a gente consegue visualizar tudo isso até hoje. Então, como é que o Enem costuma trabalhar o período colonial nas suas provas? Ele sempre contextualiza o período colonial, principalmente com os dias atuais. Então, eles trazem questões sobre desigualdades sociais conectadas à escravidão. Eles trazem a questão dessa resistência escrava, né, e desses agentes que foram oprimidos nesses primeiros momentos de resistência do povo escravizado. Eles trazem a questão dessas tensões dentro do sistema colonial. E aí eles trazem também a economia e a geopolítica, né, que é a questão do açúcar na época do plantation, e traz a questão do ouro na época da mineração. Então ele fala sobre essas questões econômicas. E ele também faz análise de fontes históricas. Eles trazem textos, trazem mapas, trazem imagens, trazem cartas, trazem gravuras, enfim. Eles podem cobrar de diversas formas dentro desse sentido. Por exemplo, eles colocam um texto sobre quilombo e colocam a questão sobre fale sobre a expressão política e cultural de resistência, né? Fale a importância da questão do quilombo. Então ele vai trazer uma questão sobre quilombos e vai falar sobre a importância da criação dos quilombos na vida dos povos escravizados e por que era necessária a criação de locais como esse. Ou eles podem trazer, sei lá, um gráfico de exportação de cana-de-açúcar e falar sobre as causas da dependência da economia brasileira da cana-de-açúcar nesse primeiro momento do Brasil colônia, certo? E aí eu vou trazer aqui para vocês alguns macetes, justamente para vocês memorizarem e facilitar a vida de vocês na hora da prova. Que era a colonização, era um negócio para a coroa portuguesa. Tudo se explica pela lógica econômica portuguesa. A colonização nada mais é do que a exploração do território brasileiro a fim de ganhar dinheiro, a fim de lucrar. Se aparecer a palavra plantation na prova, vocês têm que pensar em latifúndio, que eram grandes lotes de terra, monocultura, que era o cultivo da cana-de-açúcar, a escravidão dos povos que trabalhavam na monocultura e a exportação. Isso resume o plantation. E aí nós temos também a figura dos holandeses, né, nessa questão. E se aparecer a Holanda, vocês têm que lembrar que a Holanda era a principal financiadora do açúcar, né? E aí por isso que os holandeses começaram as invasões do Nordeste, porque aqui era o principal centro de produção, de cultivo da cana do açúcar. Então nós tínhamos engenhos, nós tínhamos usinas de cana-de-açúcar aqui no Nordeste, e a Holanda era a principal financiadora desse cultivo. E, por último, se a questão envolver desigualdade social ou racismo estrutural, vocês trazem tudo isso para as origens que se iniciam nessa época do Brasil colônia, nessa época do Brasil colonial. Beleza? Então, a frasezinha do Brasil colônia, para vocês anotarem do resuminho do papai aqui, é: a colônia existiu para gerar riqueza para Portugal. Isso moldou toda a economia brasileira, baseada em grandes plantações e na escravidão. Portugal controlava a administração e explorava os recursos, enquanto os colonos não tinham autonomia política. Beleza? O Enem ele vai querer sempre que você faça uma ligação entre a economia, o tipo de trabalho e o controle metropolitano que era feito pela coroa portuguesa. E aqui eu me aprofundo num tema que se origina, né, dentro do Brasil colônia, mas que é muito cobrado dentro do Enem, que é justamente essa questão da escravidão dentro do nosso território, né, e como que ela se deu. Porque nós vemos muito atualmente
né? É uma pauta recorrente a todo instante essa questão do racismo, né? Na nossa sociedade, e tudo isso se inicia na época do Brasil colônia, e nós temos esse período da escravidão, que nada mais foi do que um sistema de exploração de mão de obra violenta e lucrativa. A escravidão se resume a isso, né? Claro que não no sentido social da coisa, mas basicamente é isso que acontecia na época do Brasil colônia. E aí isso estruturou a economia, a política e as relações sociais do país, porque isso durou 300 anos em que eles tinham uma mão de obra em que eles não precisavam gastar dinheiro porque eram escravizados, e os lucros eram potencializados pelo baixo custo de produção. Estima-se que cerca de 5 milhões de africanos foram trazidos ao Brasil à força, né? É o maior número de toda a América. E aí o Brasil, ele se torna, depois de tudo isso, o último país do Ocidente. Nós temos o mundo dividido em Ocidente e Oriente. O Brasil, ele foi o último país do Ocidente a abolir a escravidão. E só se deu em 1888 com a assinatura da Lei Áurea pela Princesa Isabel. Porém, as marcas da escravidão, elas se perpetuam até os dias de hoje. Nós temos hoje o racismo estrutural. Nós temos hoje uma desigualdade social absurda. Nós temos hoje concentração de terras, concentração de renda. E nós temos hoje um apagamento cultural e histórico gigantesco, né? Figuras extremamente importantes para a nossa sociedade que foram basicamente apagadas da nossa história. Hoje muito se ouve falar sobre o Zumbi dos Palmares, né? Que foi um líder revolucionista da questão da abolição e que muito lutou pelos povos escravizados, né? Que ele se fixou no Quilombo dos Palmares e por isso o Zumbi dos Palmares. Mas hoje também você pouco se ouve falar em Luiz Gama, né? Que foi um rábula. O que é um rábula? É a forma como era chamado advogados autodidatas formados, né, por estudos próprios na época, e que contribuiu de forma significativa para a questão da abolição da escravidão no Brasil e, através dos seus conhecimentos jurídicos, ajudou a libertar mais de 500 escravos durante o seu período de atuação. Então, tudo isso se dá devido a esse apagão histórico e cultural dos povos africanos presentes aqui no Brasil. E como se deu essa questão dessa escravidão aqui no Brasil? Tudo começou quando eles tentaram escravizar os indígenas, como eu falei, só que os indígenas eram um povo extremamente resistente pelo seu conhecimento territorial, né? Eles tinham muita dificuldade de se submeter, e toda essa questão de influência também da igreja, né? Que existe essa questão da catequização dos indígenas, você já deve ter ouvido falar. Então toda essa resistência dos indígenas durante esse período de exploração dificultou muito o trabalho de Portugal aqui no território brasileiro. E aí, quando eles começaram a ideia do plantation, né, desse cultivo da cana-de-açúcar, eles começaram a recorrer à escravização africana. Por quê? Os africanos eram mais fáceis de ser controlados, né? Eles viam ele como mais controláveis, mais fáceis de domar, como eu mencionei anteriormente, né, na visão europeia, na visão portuguesa. E eles já saíam da África dentro de sistema de escravização própria, né? Dentro da própria África, tribos costumavam escravizar uns aos outros. Então eles viram isso como uma porta de entrada para poder ter essa mão de obra mais fácil de dominar, de controlar, e eles já tinham a facilidade de que as próprias tribos africanas vendiam escravos entre si. Então eles já começaram aí introduzir essa escravidão. Então, quando a gente fala de escravização africana, você tem que pensar em lógica econômica, porque era uma mão de obra de fácil controle. E criou-se a resistência constante, que deu origem aos quilombos, às fugas e tudo mais. E aí, além dessa questão da escravização que já existia dentro da África, você tinha o tráfico, né, de pessoas, que era altamente lucrativo e acabava financiando, né, essa questão da colonização. Então, o que é que veio com os povos africanos? Veio novas culturas, veio novos idiomas,
veio novas religiões e veio diversos conhecimentos que até hoje se perpetuam no Brasil, né? Só que tudo isso ele foi guiado por um sistema altamente brutal de violência física e psicológica, de separação familiar, né? E de desumanização do povo africano, e se instituiu um racismo dentro da sociedade brasileira que permanece até os dias de hoje. Então, a escravidão ela continuou existindo até ser substituída pelo trabalho livre. E não foi porque precisamos libertar os povos africanos, não foi uma questão de benevolência dos donos dos escravos. Pelo contrário, foi por interesse econômico, né, das grandes elites, que é o que move as decisões globais até o dia de hoje, e por uma pressão da parte do povo britânico, da Inglaterra. Então eles começaram a pressionar, até porque no Brasil, como eu disse, foi o último país do Ocidente a abolir a escravidão. Então toda essa pressão e toda essa questão econômica moldou a forma como o Brasil ele estava enxergando ali os povos escravizados. E vamos falar da sede. E aí nós temos os principais acontecimentos desse período de escravidão, que é a transição da escravidão dos povos indígenas para o início do tráfico de pessoas africanas, para começar essa escravidão dos povos africanos dentro do nosso território. Nós temos a expansão do plantation, que se iniciou com açúcar, e depois a gente teve aí a questão do café, que a gente vai ver mais para frente. Nós temos a questão do tráfico negreiro, que se desenvolveu em larga escala, né? E nós tínhamos vários navios negreiros chegando e aportando nas nossas terras sempre. Nós temos aí também o início das primeiras rebeliões dos povos africanos. E aí nós temos a figura dos primeiros resistentes africanos, que começaram a lutar contra todo esse movimento escravista que existia dentro do nosso território. E aí nós temos a formação dos primeiros quilombos, nós temos as primeiras rebeliões que foram acontecendo. Os escravizados eles começaram a se suicidar, porque eles preferiam a morte a viver como escravos, e várias outras questões que aconteceram durante essa parte de resistência do povo africano aqui no Brasil. E aí nós começamos a introduzir as primeiras leis, que foram as leis de transição, para que nós chegássemos na Lei Áurea. E a primeira delas foi em 1850, chamada Lei Eusébio de Queiroz, que ela dava fim ao tráfico, não à escravidão, mas ela dava fim ao tráfico de povos africanos. Então esse foi o primeiro passo dentro do território brasileiro para que nós começássemos a caminhar rumo à abolição da escravatura. Segunda lei, ela foi sancionada em 1871. Não se preocupe com datas, porque não é cobrado no Enem datas. Ele não vai perguntar em que ano foi a lei do ventre livre. 1871, 1871, não vai. Então vocês precisam entender o que era a lei e por que ela foi sancionada, mas não é necessariamente quando ela foi sancionada. O que é a lei do ventre livre? Né? O nome já é autoexplicativo, e ela determinou que a partir do momento que aquele filho nascesse de uma escravizada, ele era livre. Então todos os nascidos, filhos de escravizados, eles nasceriam livres, a partir da lei do ventre livre, que foi em 1871. Depois nós tivemos a lei dos sexagenários, em 1885, em que eles davam a liberdade para os escravizados com mais de 60 anos. E aqui chega a ser uma piada, por que eu dei risada? Porque, velho, me diga qual era o escravizado que conseguia ter mais de 60 anos. Que vive uma vida de chicote, de baixa alimentação, de trabalho exaustivo e diversas situações precárias de condições de vida para viver até os 60 anos, para depois de 60 ser livre. Então essa lei é uma piada. Da mesma forma como a lei do ventre livre também é uma piada, porque os filhos dos escravizados eles não tinham liberdade e autonomia para sair, porque eles precisavam ficar com suas mães. Então eles acabavam entrando como parte também do pacote. Então era pague um, leve dois. Então foram leis que foram criadas meio que para abafar a situação e dizer, não, estamos fazendo alguma coisa aqui, e no final das contas não estavam fazendo nada. Para só em 1888 a Lei Áurea ser assinada e a escravidão ser finalmente abolida no Brasil.
Por que finalmente abolir, entre aspas, Dermerval? Porque, infelizmente, até os dias de hoje, nós conseguimos encontrar. Se você digitar no Google, pessoas encontradas em condições de trabalho escravo, você vai ver que tem matéria sobre isso todos os dias dentro do nosso território nacional. Então, assim, apesar da princesa Isabel ter toda aquela questão histórica, assinou a Lei Áurea, libertou os escravos, estão livres. Até que ponto essa liberdade de fato existe? Fica aí o questionamento. E aí eu trago aqui tudo aquilo que vocês precisam saber referente à questão da escravidão no Brasil. O plantation escravista nada mais era do que uma economia baseada na exportação, basicamente o que eu falei no Brasil Colônia, né, em que nós tínhamos a figura do latifúndio, do trabalho forçado, dando origem à desigualdade social. Não tem muito o que se falar aqui. O tráfico, né, que é a base do comércio colonial, começaram a lucrar não só com o trabalho desenvolvido pelos africanos, mas com a venda de escravos. Então, Portugal e outras elites começaram a lucrar justamente com os indivíduos que eram vendidos. Então, eles traficavam pessoas, que acontece também até hoje. O tráfico de pessoas ainda existe. Claro que não da mesma forma, mas existe, né? E a partir de todo esse período de escravidão que nós temos a criação, o surgimento do racismo estrutural, né? Que inferiorizam o povo negro e transformam eles em uma escória da sociedade, e esse pensamento ele persiste até os dias de hoje. É muito fácil você encontrar um racista em qualquer lugar, seja na escola, seja no trabalho, seja até mesmo dentro da sua casa. E às vezes ele aparece de uma forma tão sutil que nem parece ser racismo. Duvido que você não tenha ouvido uma pessoa chegar e dizer assim: mas eu não sou racista, eu tenho um amigo que é negro. Isso é uma das coisas mais racistas que pode sair da boca de uma pessoa. Então, assim, isso surgiu desde o Brasil colônia, desde quando esses primeiros povos africanos chegaram até aqui, né, de uma forma forçada. E o processo de abolição, como eu falei, ele foi lento, foi gradual. Nós fomos tendo leis aí devagarinho ali para poder chegar na lei de fato que abolia a escravidão. E eles não faziam inclusão nenhuma. Então, tipo assim, não adianta eu fazer uma lei que liberta o povo negro se eu não consigo incluir o povo negro na sociedade. Eles estão livres, tá, mas e agora? O que é que eles fazem? Para onde eles vão? O que é que eles comem? O que é que eles fazem? Entendeu? Então, tipo assim, foi um processo que ainda está acontecendo. Então chega a ser bizarro parar para pensar nisso. Certo? Então, como é que o Enem costuma cobrar a escravidão no Brasil nas suas provas? Eles focam na parte social da questão da escravidão, não questão econômica. Cobra a questão econômica, professor? Cobra, mas eles não cobram só essa parte. A questão da escravidão, ela bate forte na questão social. Então eles vão trazer a resistência negra como um protagonismo, eles vão trazer a relação entre a escravidão e a desigualdade social que existe nos dias de hoje, né? A desigualdade social e racial, né? É bem importante destacar. Eles vão trazer o racismo como uma figura que nós herdamos, né? É uma herança estrutural que está em todos nós. Não é uma parada que uma pessoa é racista, outra não. Não, todos nós nascemos com essa questão do racismo. Inclusive até os próprios negros existem racistas dentro da comunidade negra. Mas por quê? Porque isso já foi plantado e foi trabalhado durante muitos anos dentro da própria sociedade. E aí eles trazem também críticas a essa benevolência da princesa Isabel de assinar a Lei Áurea, porque como eu falei, libertou os escravos. E agora? Ela foi boa? Foi, porque libertou os escravos. Mas o que foi que ela fez a mais? O que foi que ela fez que realmente beneficiou os escravos? Porque o que acontece? É muito fácil eu criar um passarinho na gaiola, abrir a porta e dizer: você está livre. Esse passarinho vai para onde? Fica aí o questionamento. E aí, o que o Enem pode trazer em forma de questão? Ele pode trazer um texto falando sobre o período pós-abolicionista e perguntar sobre a questão da marginalização e da falta de políticas públicas para incluir esses povos libertos dentro da sociedade de uma forma igual, de uma forma igualitária, em que eles realmente exerciam direitos como cidadãos livres que eles eram. Ou eles também podem trazer questões culturais, né, africanas, e como essa resistência que foi exercida pelos povos durante todo esse período,
influenciou e se preservou durante todo esse tempo até os dias atuais. Então assim, vamos para os macetes aqui para vocês anotarem, papel e caneta na mão, e vamos falar sobre o período de duração da escravidão no Brasil. Se alguém chegar para você e dizer que foi uma fase que ocorreu dentro da história do Brasil, descarte essa ideia. A escravidão no Brasil ela durou séculos. Ela não durou, não acabou do dia para noite, foi um momento. Iniciou a escravidão, parou aqui, acabou. Não, ela durou séculos e se perpetua de forma sutil até os dias de hoje. E aí, se a questão ela trazer um assunto como desigualdade, você tem a desigualdade como herança desse sistema de escravidão que foi trabalhado durante muitos anos no Brasil. Se ele trouxer algo sobre o racismo, você vai trazer que o racismo é uma construção ideológica oriunda da escravidão. E se ele falar sobre quilombos, ele está falando sobre a ideia de resistência do povo negro nos territórios brasileiros. E aí, mais uma vez, o macete aqui é a abolição, ela não libertou os negros de uma forma social. Ela criou uma segregação dentro da sociedade brasileira, porque ela libertou os negros para que eles fossem livres aonde? Então os negros foram marginalizados com a abolição. Então, apesar da abolição ter sido algo bom, ela criou ainda mais diferença entre os negros e o restante da sociedade, marginalizando esses povos e criando uma segregação racial dentro da estrutura social brasileira. E o que foi que eles visualizaram com a mão de obra africana? Uma mão de obra barata, fácil de conseguir e era um investimento que trazia lucro, porque eles pagavam pouco pela mão de obra, conseguiam ganhar dinheiro vendendo os próprios escravizados e ainda faziam com que eles trabalhassem, gerando ainda mais lucro para aqueles latifundiários. Então, para que vocês memorizem, anotem aí o resuminho da escravidão no Brasil. A escravidão sustentou a economia brasileira por mais de 3 séculos e deixou marcas profundas como desigualdade, racismo estrutural e exclusão que persistem até os dias de hoje. Então, o Enem ele costuma sempre fazer essa conexão do passado com a realidade atual. E a escravidão, como eu disse aqui desde o início desse tema, ela não acaba com a Lei Áurea. A escravidão continua impactando o Brasil até os dias de hoje. E aqui a gente encerra nosso tópico sobre escravidão no Brasil.